Escolha. A roda da fortuna, arcano número 10. Esse arcano, galera, ele tá ligado à nossa cabala oral, a continuação da nossa cabala oral, baseada no Sefer Yetzirah. A gente está continuando uma parte do Sefer, que é essa aqui, né? Deixa eu pôr para vocês. Aí, vocês conseguem ver? Sua medida é 10, que não tem fim. Vocês conseguem ver o texto? Estão me ouvindo? Tá Essa, ótimo, tá bem dá para ver, né? Beleza. Sua medida é 10. Essa 10 que ele fala da medida que não tem fim, ele se refere aos 10 números, as 10 sefirot da árvore da vida. E essas 10, elas estão ligadas a uma roda que os judeus chamam de Torá. Essa Torá, a gente tem a versão escrita dela, que é a versão que contém o Pentateuco e mais alguns livros que foram escritos pelos judeus, e é um livro base da tradição religiosa judaica, é a Torá. Só que quando a gente começa a estudar o misticismo judaico, começa a entrar na Kabbalah, que é um estudo mais aprofundado do que a religião superficial em si, a gente começa a ver que a Torá, na verdade, ela não é só um livro que contém uma história escrita. Mas essa escrita, entre aspas, de que se refere à Torá, ela se trata, na verdade, do desenrolar da realidade como um todo, da natureza como um todo. E a natureza, ela segue um sentido. Ela segue uma sincronicidade, ela segue uma causa e um efeito. Essa causa e esse efeito formam um círculo, né? E esse círculo, ele contém raios. E esses raios, eles são como que unidades que atravessam esse círculo. Essa unidade, somada ao círculo em si, que é análogo a um zero, então nós temos o 10. E, além disso, nós temos a relação do número 10 com a carta que eu mostrei agora há pouco. Eu vou pôr ela para vocês verem, que é a carta do tarô número 10. Essa aqui. Essa carta que simboliza uma roda. Uma roda que ela contém 3 criaturas, né? Uma esfinge em cima e 2 quimeras embaixo. Uma que está descendo e uma que está subindo. A gente tem mais para baixo, a gente tem 2 serpentes, né? 2 serpentes entrelaçadas que formam o 8. E a gente tem a lua embaixo. E a lua ela está apoiada em ondas, né? Ondas como se fosse água. A gente tem todo um simbolismo nessa carta. Só que a síntese principal que a gente vai se focar na relação dela com a árvore cabalística é o sentido de ascensão, de dissolução e de coagulação. Um movimento de expansão, onde a densidade se reduz, e coagulação, de concentração, onde a densidade aumenta. Então aí a gente tem nesse símbolo também o que a Bíblia chama de escada de Jacó. Essa escada de Jacó, que é uma escada que vem desde a terra até o céu. E essa escada, ela está presente no número 10. Não só no número 10, mas em todos os números, em todos os 10 números, os 10 algarismos, que vai de 0 a 9. E a gente tem 10 níveis. São 10 níveis de quê? São 10 níveis de densidade. 10 níveis onde a energia da consciência
ela se percebe mais densa, ou seja, mais materializada, ou menos densa, ou seja, menos materializada, mais próximo do que a gente considera espiritual. Esse caminho, ele é o que os judeus chamam de Torá. É um caminho que ele não tem um sentido linear. Ou seja, a natureza, ela não tem um sentido linear, um objetivo fixo. A natureza, ela, assim como a gente vê aí nesse desenho, a gente tem uma roda e a gente tem um oito. Esse serpentear do oito, que é, na verdade, um ciclo. Um ciclo que vai sempre se repetindo. É um ciclo de ascensão e de queda. Esse ciclo de ascensão e de queda, ele está ligado ao mito da queda dos anjos. Porque o anjo, na Kabbalah, é o que nós chamamos de consciência. Então, os diferentes anjos na Kabbalah são diferentes emanações de Deus, são diferentes estados de consciência. Estão ligados exatamente a esses diferentes graus de densidade da energia da consciência, da energia que ela percebe, a energia que a gente chama de matéria. É uma realidade aparentemente imaterial, só que a matéria, ela é uma superfície, é uma aparência. Porque ao perscrutar, como a gente viu em aulas anteriores, ao penetrar a matéria, a gente consegue perceber a arqué. Não sei se todo mundo aí está familiarizado com o conceito de arqué, mas também tem relação com o que a Bíblia chama de Arca do Pacto. O que é a Arca do Pacto? Ela era uma arca que guardava algo precioso para os judeus. E esse algo precioso, ele é a arqué. Arqué que pelos gregos, eles já buscavam há mais de 2000 anos como a substância de todas as coisas. Ou seja, a substância de qual a realidade é feita, de qual a matéria é feita. E a Kabbalah nos mostra, através da tradição, que essa substância, ela é a própria Criador. A natureza, a substância que compõe a natureza, ela é o próprio Criador. Porém, em seu estado puro, ele está em um estado não manifesto, ou seja, ele está atrás do véu. É como aquilo que está oculto dentro da caixa de Pandora. E isso que está oculto, que é o Criador dentro de nós, o Criador em nós, é exatamente o propósito da Kabbalah, que é ensinar a profundidade da Torá. É ensinar, através da tradição, através da compartilha, formas de conseguirmos penetrar no interior da natureza, no interior de nós mesmos. Conseguimos compreender a nós mesmos. Compreender as forças que nos movem. E o que são essas forças? Essas forças são as Sefirot. As Sefirot, que são as graduações de emanação de Deus. Ou do Espírito, ou do Criador, ou do caos, ou arqué. Tanto faz, porque, na realidade, o que está além do véu não pode ser nomeado, porque é imensurável, é inominável, é infinito, eterno. Então, não há limitações. Nós usamos máscaras, ou seja, nós usamos arquétipos, que são faces, máscaras, que nos permitem enxergar determinadas qualidades dessa energia infinita, desse caos infinito por trás do véu. Que são 7 véus, né? Na árvore da vida, a gente vai ter 7 véus, né? A gente tem aí as 3 primeiras Sefirot em cima, Keter, Hokmah e Bina. Elas estão acima do véu. Elas são
as primeiras emanações. E abaixo do véu, que é Da'at, a gente chama de Da'at, que é, na verdade, o conhecimento. O conhecimento que vai fazer o quê? Ele vai criar uma fissura entre o Criador e ele mesmo. Essa fissura a gente pode chamar de reflexão. Um termo simplificado. Reflexão. É a mente absoluta, que é representada de forma simbólica por essas três sefirot, ela entra em reflexão, que é semelhante à que a filosofia chama de dialética. Quando ela começa a refletir, ela como que se divide e começa a espelhar esses opostos no seu centro. Esse espelhamento entre os opostos gera uma graduação infinita. Porém, essa graduação infinita ela é perceptível de forma superficial como 7 cores, 7 notas, 7 expressões, 7 percepções principais, que são as 7 sefirot abaixo de Da'at. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nessas imagens, estão relacionadas ao trecho que a gente vai ler hoje, que é a carta do tarô, o arcano 10. A gente tem essa relação da árvore cabalística com o símbolo venusiano, que é também um símbolo egípcio, mais antigo do que os gregos, do que os romanos. É considerado a chave da vida eterna, né? A chave da vida eterna, que a gente vai conseguir ver uma relação da chave da vida eterna com essa árvore, que é o que os judeus chamam de Torá. Por que a vida eterna? Porque é o caminho que leva ao eterno, o caminho que leva ao absoluto. Esse absoluto que os gnósticos também chamam de pleroma. A gente tem outra versão da roda do tarô. A gente tem essa representação interessante da árvore. A gente tem do lado esquerdo aqui uma representação mais próxima da nórdica, onde a gente tem a lua de um lado e o sol do outro, representando os dois braços da árvore, que são os opostos que eu comentei, da reflexão dessa mente absoluta. Aí a gente tem a separação dessa árvore em 4 elementos, 4 fases. Essas 4 fases a gente reconhece como os 4 elementos da magia. O elemento terra, água, fogo e ar, que são em si, no mundo físico, elementos que têm suas densidades. Então a gente tem a terra, que é mais pesada, mais densa, que ela sempre fica abaixo. A gente tem a água, que ela está sempre acima da terra, porque ela é menos densa que a terra. A gente tem o fogo, que ele vai estar sempre acima da água. Assim como quando o sol aquece a água e ela evapora, certo? É o calor está gerando essa evaporação. Este calor que está gerando a evaporação da água está vindo do elemento fogo. Está evaporando a água e levando ela para o próximo elemento, que é o elemento ar, onde a água se transforma em vapor. E nesse estado de vapor, no elemento ar, é que a gente consegue, então, alcançar o estado de consciência em que nós podemos sobrevoar as nossas próprias memórias, ou seja, sobrevoar o mundo à nossa volta. Porque o mundo à nossa volta, ele é construído com as nossas memórias. Nós temos memórias que são percepções da arqué, percepções da substância, e a forma como nós compreendemos essas memórias e a forma como nós as organizamos dentro da nossa própria consciência, na nossa própria psique, nosso círculo mental, a gente então vai perceber a realidade. Ou seja,
A realidade que nós percebemos como uma realidade física, ela não é uma realidade original. Ela é, na verdade, uma impressão. E essa impressão, ela vem do nosso pensamento, da forma como nós refletimos a respeito da vida, a respeito da existência, a respeito da realidade. E toda essa reflexão, ela acontece dentro dessa árvore. Porque essa árvore, ela é o arquétipo que contém em si os números, que por consequência também são as letras. No alfabeto hebraico a gente vê que todas as letras elas estão relacionadas a números. Assim também o nosso alfabeto e como qualquer outro alfabeto. Então, as letras são um alfabeto. As letras são uma Torá. Um alfabeto é uma Torá, porque são elementos que me possibilitam ordenar o caos através da narrativa. Então, a narrativa da linguagem me permite construir uma impressão de realidade, que a primeiro momento ela nos vem dada de forma automática, que é quando eu comentei que estava em Nigredo. É uma fase da alquimia em que a gente não consegue compreender a realidade. Ela está completamente caótica. A gente não consegue compreender. Então, a gente precisa passar pelas 4 fases da alquimia, que são os 4 elementos da magia, ou os 4 planos da árvore cabalística. A gente tem esses 4 planos, que é Asiá, Yetzirá, Briá e Atzilu. São um plano da emanação, que é lá em cima, relacionado ao ar. Briá, que é o plano da criação. Yetzirá, que é o plano da formação. E Asiá, que é o plano da ação. Então a gente tem todos esses passos até o ponto de percepção consciente, no qual a gente vê a realidade física. Então, desde a emanação divina, que vem do próprio Deus, que vem do próprio absoluto, do próprio caos, e é então racionalizado. Então, essas emanações lá de cima, por trás do véu, elas vão ser racionalizadas. Essa racionalização é o próprio véu. São véus que ocultam. Esses véus que ocultam são como os nossos chakras, nossos 7 chakras. São graus de restrição. Restrição da luz. Porque a luz divina, ela por ser eterna, ela é absoluta, ela é onipotente, onipresente e onisciente. Então ela precisa ser restringida, retida, contida, para que nós possamos receber essa luz de uma forma gradual, para que nós possamos percebê-la de forma coerente. Porque se nós observarmos ela por completo, ela não tem sentido e não tem propósito, porque ela é em si mesma. Porque ela já é em si mesma. Então nós precisamos desse processo de emanação, de criação, de formação e de ação. Porque lá na ação, ou seja, aqui, onde nós estamos conscientes, nós, através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, a gente consegue transformar essas impressões dadas, essas impressões automáticas que nós recebemos de primeira mão, que vem de forma aleatória, ela vem de forma caótica. Quando a gente começa a perceber o mundo, a gente começa a ver o mundo e não entende nada. E é através da Kabbalah, ou seja, da tradição, que vem dos pais primeiro, começa com as primeiras pessoas que nós estamos tendo contato. Porque é o conhecimento que vai sendo compartilhado. Esse conhecimento que é baseado em memórias que já foram ordenadas anteriormente por consciências de vigília. Essas consciências de vigília que adquirem experiência nesse processo alquímico, transformam a realidade, produzem o seu próprio conhecimento e vão compartilhando.
E este processo de evolução é o processo de evolução espiritual, no qual a gente está conhecendo a natureza e está compartilhando isso que a gente está conhecendo para o desenvolvimento da natureza. E, por consequência, o nosso próprio desenvolvimento. Aí tem essa outra imagem, que é também interessante, que é a do deus Geb e da deusa Nut, do Egito, que são deuses que têm a sua particularidade, têm a sua história, o seu mito, que são particulares, mas a forma como eles são representados nesse mito é semelhante, porque eles são deuses gêmeos, né? Irmãos que são apaixonados um pelo outro e eles não conseguem se separar, eles não se separam. Então Deus Ra manda esse outro Deus, eu não me recordo o nome desse Deus que está no meio entre eles. Acho que é o Deus Ar, se eu não me engano, eu não lembro o nome dele. E ele vem e com a sua força ele os afasta. Esse afastamento do Deus Geb e da deusa Nut, que é o Deus da terra e a deusa do céu, ele é semelhante à representação da árvore que a gente está comentando, que é uma separação entre o céu e a terra, uma separação entre o plano espiritual e o plano material. Essa separação que também é simbolizada na mitologia grega com a história de Urano e Gaia, que é Urano do céu e Gaia, que é a terra. Então Urano está em intercurso com a terra e ele não quer largar a terra. E a terra não tem espaço. Ela tem seus filhos, mas não tem espaço para os seus filhos nascerem, porque Urano está ali em cima dela e não deixa. E aí então os filhos estão sempre dentro dela, não conseguem sair. E aí Cronos, que é o tempo, ele vai então decepar o falo de Urano, vai decepar o pênis de Urano, impedindo então que ele continue estuprando terra, Gaia. Impedindo esse estupro, ele abre um espaço entre o seu pai Urano e a sua mãe Gaia. E esse espaço também é semelhante aos nossos 4 elementos estudados na... Tô estudando, pode falar. Beleza. Não, salve. Salve, beleza? Beleza, mano. Então, esse tempo, que é Cronos. Espera só um minutinho. Quanto que é mesmo? 130? O tempo, que é Cronos, ao decepar o falo de Urano, abre esse espaço. E esse espaço, ele é exatamente os 4 elementos. Ele é o espaço de reflexão da mente absoluta. E essa reflexão da mente absoluta é uma roda, é um ciclo em sentido, e esse sentido é a Torá. A Torá a gente tem representada. A gente pode ver aqui nessa versão que ela tem os caminhos que vão de uma sefiró para outra. Depois, se vocês quiserem, eu passo todas essas imagens aqui no grupo para vocês. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que de uma sefiró para outra, a gente tem um arcano. Em cada um desses caminhos, que vai de uma sefiró para outra, a gente vai ter um arcano diferente. A gente vai ter o arcano 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 22. Esses 22 arcanos que são análogos às 22 letras do alfabeto hebraico, que são as letras responsáveis pela linguagem. Esta linguagem que, digamos que é a ferramenta a qual o Cronos utilizou para separar Gaia de Urano. É a ferramenta que abre esse espaço entre o absoluto e ele mesmo. Um espaço no qual ele pode olhar e enxergar a si mesmo
como se estivesse olhando em um espelho. É aí que a gente vai ter lá em Gênesis, na Torá, a gente vai ter o espírito que para sobre as águas. E esse espírito que para sobre as águas é a arqué, o que está por trás do véu. E as águas, que são como um espelho, são o que está abaixo do véu, abaixo de Da'at, abaixo da esfera da gnose, do conhecimento. Esse conhecimento é o que a Kabbalah estuda, é o que nós tentamos estudar, tentamos desvendar, tentamos compreender esta estrutura inferior da árvore, que é a base dela, para a gente conseguir, então, ter uma base firme para elevar a Torre de Babel. Porque a Torre de Babel é que leva ao céu. Só que por que a Torre de Babel confundiu as línguas? A Torre de Babel confundiu as línguas por conta da falta de sincronicidade entre os seus construtores. O construtor, ele é, entre aspas, o maçom. O maçom aqui que eu falo não é um maçom institucionalizado, o maçom que foi iniciado lá na maçonaria e que tem certos graus e que tem dinheiro pra caralho. Não é esse maçom. É um símbolo. É o construtor. O construtor do templo. O construtor do templo interno. Então, a Torre de Babel, que se fragmenta, que confunde as línguas e impede o alcance até o céu, é exatamente isso. É exatamente a falta de sincronia entre os construtores. Porque aí o templo, ele precisa de um pacto. E esse pacto, ele é o que nós chamamos de verdade. A verdade que é o espírito de verdade. Esse espírito de verdade que a gente alcança só na nossa virtude. Na nossa virtude que a gente vai ter, então, as expressões da emanação divina. Essas expressões que são representadas pela Sefirah. Então, conforme a gente faz o caminho da Torá, ou seja, conforme a gente se utiliza do tarô, ou seja, a nossa consciência ela vai se transmutando numa linguagem alquímica de um arquétipo a outro, de uma face divina a outra, de um anjo a outro. E assim a gente vai, então, experimentando e pela experiência a gente consegue também emanar essas virtudes. Essas virtudes que são a beleza, a glória, a justiça, a misericórdia e por aí vai, sabedoria. Então são arquétipos que pertencem à arqué, que pertencem ao absoluto, ao Deus, mas que nós, como espelhos dele, como criações dele, podemos refletir essas virtudes. E através da reflexão dessas virtudes, em sincronia, é que nós conseguimos, então, com a nossa sincronicidade de consciência, conseguir aos poucos transformar a linguagem, transformar a forma como nós percebemos o mundo, transformar a forma como nós compreendemos os outros, compreendemos o mundo e compreendemos a nós mesmos. E assim a gente vai transformando a realidade. Aí tem essa versão que ela já mostra aí as raízes da árvore, né? Essas raízes da árvore é o que a gente chama de árvore da morte. Essa árvore da morte a gente vai estudar quando eu for dar o curso de Kabbalah Draconiana. Que aí a gente vai se focar especificamente na árvore da morte. A gente vai sim explanar a árvore da vida, mas com o foco de compreender a árvore da morte, compreender as suas inversões, a sua raiz. Porque o mundo ele é relatividade. Esse mundo que é uma criação de Deus, ele é relativo. Então ele está sempre dividido, sempre polarizado,
sempre tem dois lados. Tudo que a gente observar nesse mundo, a gente vai ver dois lados. Um lado, se um lado for bom, o outro vai ser mal. E esses dois lados vão estar presentes em todas as coisas. E compreendendo essa relatividade, compreendendo essa relação entre bem e mal, é que a gente compreende a diferença entre eles. Porque eles são diferentes. Apesar de eles estarem presentes na mesma coisa, em todas as coisas, eles são diferentes. São percepções diferentes. Então, a gente tem uma percepção positiva e a gente tem uma percepção negativa. E porque isso é necessário. Essa dualidade que é representada pelo serpentear, da serpente que vai para um lado e para o outro, é um mecanismo necessário para que a realidade seja o que é. Para que ela seja como é. E isso é necessário à perfeição. E é conhecendo isso, compreendendo isso, que a gente vai alcançar a verdadeira liberdade, que é a compreensão da liberdade que vai vir pela compreensão de causa e efeito, que é compreendermos o que causa as coisas, por que as coisas são como são, por que a gente nasceu desse jeito, por que a gente está no mundo desse jeito, para onde a gente vai, por que a gente está vivendo assim, qual é o propósito de tudo isso. Então, tudo isso, fazendo o caminho da Torá, entre aspas, não é um livro, é um caminho na natureza, é um caminho tanto fora quanto dentro, porque a gente só consegue fazer o caminho do lado de dentro quando a gente tem o caminho externo, que é o caminho que a gente absorve, e aí é lá dentro, e depois que a gente absorveu o lado de fora, é que a gente vai conseguir, então, fazer esse caminho interno, por conta dos elementos que a gente vai absorvendo, que são elementos da linguagem. E é por isso que é importante a tradição oral, para que a gente possa compartilhar o som, compartilhar as palavras, compartilhar a comunicação, não só da matéria morta, mas a comunicação do espírito. A comunicação do espírito que vem através do sentimento. Não só informação lógica, que é um dos lados da árvore, mas como seu oposto também, que é o sentimento. Tem essa outra imagem, que é uma versão hiperdimensional da árvore, onde a gente tem aí 4 dimensões da mesma árvore. E aí a gente une o topo dessas 4 árvores em seu centro. Essa união em seu centro, a gente tem um plano consciencial de unidade. Esse plano consciencial de unidade, ele é puro, porque ele não se identifica com individualidade, não se identifica com personalidade, ele não tem identidade. Conforme esse centro, conforme a gente se afasta do centro e vai se aproximando das bordas, ou seja, vai descendo do topo da árvore para Malkut, a gente vai alcançando, então, as identificações. A consciência, ela começa a se fragmentar em diferentes personalidades. Então, a força absoluta, a vontade absoluta, ela cria várias cabeças, igual a Hidra. Ela se multiplica e começa a se espalhar e se reduzir, porque cada vez que ela se divide, cada vez que ela se fraciona, cada fração perde um pouco da sua potência absoluta. E aí vai chegando um ponto de ramificação, de expansão, assim como uma raiz, em que ela vai alcançar a individuação total, que é quando a gente nasce nesse mundo. Quando a gente nasce em um corpo com uma consciência individualizada. E é esse corpo, então, ele vai construir uma personalidade. Porque, na verdade, ele em si já é uma personalidade. O nosso DNA em si já é uma personalidade.
Só que é um aspecto bem profundo da nossa personalidade. Porque os elementos estereotipados, ou seja, a superfície da personalidade, ela vai se derivando dessas influências genéticas, que não são só informação morta dentro do sangue. Essa informação genética é um texto vivo. É um texto vivo que está lá dentro de nós, ditando como nós somos, quem nós somos, o que nós somos. E esse texto vivo, ele é o texto cabalístico. Ele é o texto da Torá. É um texto escrito com as letras divinas. É o livro da vida. O livro da vida que ele não é consciente para nós. Porque nós, como indivíduos, como frações, nós somos só uma parte pequena. Conseguimos perceber uma parte pequena desse livro, que é a nossa vida individualizada. Mas, através da compartilha de um mundo em comum, com os outros elementos, com os outros indivíduos, a gente consegue, então, fazer um fluxo de informação. E esse fluxo de informação nos possibilita compreender esse livro da vida. E aí a gente vai acessando o verdadeiro sentido de forma consciente pela compreensão dos símbolos. Pela compreensão dos símbolos que a realidade nos mostra. Não só aqui num desenho como esse, nem num desenho como esse, mas também em toda a realidade, toda a nossa realidade. Então, qualquer coisa que eu olho, que eu observo, aparentemente caótica, só não tem sentido, só é aleatório, porque eu não compreendi o seu significado ainda. Está tudo então, estruturalmente arquitetado. Isso é tudo matematicamente sincronizado. Só que eu, como um indivíduo, eu não consigo perceber essa sincronicidade por completo. Então aí eu tenho a impressão de que a matéria ela não é morta, de que ela é só um objeto, de que ela e muitas vezes quando o grau de consciência está bem desconcentrado, nada faz sentido. E aí que vem a sensação de angústia, sensação de pesar, de tristeza, de rancor, de ódio, porque a gente começa a perceber um aglomerado de informação, que é um aglomerado de memória, e esse aglomerado de memória não faz sentido nenhum, porque ele não tem sincronicidade nenhuma. E a gente sabe que não tem porque a gente não está entendendo. Só que a gente não entende por que não está entendendo. E aí é que vem, então, a necessidade da gente fazer a transmutação alquímica. Que é seguir a rota. Seguir a rota que é a Torá. Que a Kabbalah fala que o primeiro ponto para que uma pessoa seja capaz de compreender a Kabbalah é o ponto no coração. É uma fagulha, uma centelha dentro do coração. Se a gente tiver consciência dessa centelha, o que de fato há, muitos negam, mas sempre há a consciência dessa centelha, a gente consegue inflamar ela. Aos poucos a gente consegue, dando atenção, concentrando a atenção nessa centelha, aos poucos a gente inflama. E aí ela vai acendendo, aos poucos. E esse é um processo de alquimia, porque essa centelha ela vai sendo alimentada com a matéria bruta. Ou seja, ela vai sendo alimentada com a informação sem sentido. Toda aquela informação fora de sincronia, fora de sentido, ela vai, através de um fluxo osmótico, automaticamente, ela vai sendo queimada, porque a centelha é fogo. Então a gente joga a memória e a memória começa a queimar. E ela vai acendendo e vai se aquecendo. Só que é importante a gente ter uma coisa em mente durante esse processo de alquimia. Porque essa centelha, ela se aquece, ela cresce,
ela aumenta a sua potência e ela se incendeia, se torna um incêndio. Esse incêndio se torna explosões e essas explosões se tornam buracos negros. E essa explosão dessa centelha, ela tem um poder absoluto. Ela é onipotente. Então ela leva a consciência até o ponto central desse desenho aí, tá vendo? Que é a unidade das coisas, o caos. Ou seja, não há diferenciação. Então, toda a individuação é destruída nesse ponto central, que é quando a centelha ela se expande por toda a esfera do nosso microcosmo. A gente tem o universo interior, e essa centelha, quando ela se expande em toda a esfera interior, todo o microcosmo, ele se dissolve, ele desaparece. E tudo o que resta é o absoluto, é o pleroma. E isso é um processo para que a gente consiga fazer isso de forma segura, sem que haja uma morte, é preciso que seja feita uma transfiguração. Essa transfiguração que é o indivíduo sendo transfigurado não sozinho, mas através de uma rede capaz de transcender esse vazio, esse buraco. Porque quando a centelha ela preenche toda a esfera do microcosmo, a gente cai em Da'at. Então a gente já passou pelo processo alquímico, a gente acha que compreendeu tudo, porque a gente realmente compreendeu tudo, só que depois a gente começa a cair em um loop, por conta do buraco negro. A força do buraco negro começa a jogar a gente de volta para o nigredo, para o estado inicial. E quando a gente cai lá no estado inicial, a gente ainda está com a personalidade anterior do estado de ouro da alquimia. E aí este estado, essa personalidade, ela não sabe que caiu. Ela não sabe que foi jogada no abismo. E aí ela começa a se iludir de novo. Começa a se iludir novamente. E aí vira um loop. Um loop. Então, é por isso que há a necessidade do equilíbrio dessa chama. Da harmonia dessa chama. Aí tem essa imagem também, eu separei. Isso aqui tem relação com música, para quem estuda música. A gente tem a tríade lá em cima, que ela é análoga a um acorde que é executado em uma base harmônica. Então, por exemplo, no violão, a gente toca 3 notas no violão e faz uma música, beleza. Essa música é uma base. Aí, nessa base, enquanto eu estou com o violão tocando uma música, vem um outro violão ou uma guitarra, e aí ela começa a fazer um solo. Então, eu estou fazendo uma base harmônica, e esse outro violão vai solar por cima, vai fazer uma melodia por cima. Então, enquanto a base harmônica ela é a tríade, lá em cima, fazendo a tonalidade da música, fazendo a cama da música, fazendo a realidade da música, vai vir, então, abaixo de Da'at, abaixo do abismo, o solo que vai fazer a melodia, que vai soar uma nota de cada vez, como que contando uma história, como que contando uma melodia. Só um minutinho, galera. Eu vou assistir os vídeos aqui do Cezanne, já volto. Beleza, mano. Vai ficar gravado, depois pode assistir. Murilo, qual é o nome do cara lá que você falou? O que você comeu? É o Lorde A. Tá bom, vou ver bem aqui na internet. Não agora, mas eu vou pesquisar aí. O Lorde A é um cara que ele há alguns anos ele criou uma tal chamada rede vampírica, que é um grupo que possui uma cosmovisão vampírica. Ele se baseia numa tradição de uma mulher, eu não sei se ela está viva hoje em dia,
que criou uma dinastia. O nome da dinastia eu não sei pronunciar, mas é alguma coisa como Shahraza, algo assim, algo do tipo. E aí esse Lord A, ele foi considerado o rei dessa dinastia. Aí quando eu comecei a ver, primeiro momento, eu achei que era só um charlatão, né? Um místico qualquer. Só que aí eu comecei a prestar atenção nele. E eu percebi que ele tem um conhecimento muito profundo, principalmente de Kabbalah. Ele tem um conhecimento muito profundo na tradição que ele busca e também em muitas outras tradições. E é isso que faz ele ter um conhecimento tão amplo e consciente, porque ele conseguiu misturar várias diferentes tradições, várias coisas em uma coisa só. E ele conseguiu fazer isso de uma forma coerente, lógica, prática, coesa. E eu achei isso muito bacana. Bom, então, só tinha mais esse, né? Esse desenho, que é semelhante a esse aqui. Também tem os arquétipos do tarô. E ia continuar na leitura, mas a leitura vai ficar para a próxima aula. Já são 8 horas. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para falar, para comentar, para contestar, para criticar, para perguntar. É agora. Tá certo, Murilo. Sobre a questão das duas sefiras que agora dizem que foram descobertas, né? Chegou à nossa consciência essas duas, elas realmente ainda fazem sentido ou são só teoria que de alguma forma ainda não temos total certeza se vai entrar na nova cabala ou não? As duas sefiras que estão alinhadas perto de Malkuth, cada um em um lado da coluna. Você fala de sefiras que não estão representadas nessa árvore? Exato. Olha, eu tenho uma teoria. A minha teoria é de que o tarô não é limitado em 22 cartas, 22 arcanos. Eu acredito que ele tenha 26 arcanos. Tanto porque se a gente pega o tetragramaton, que são as 4 letras hebraicas, o Yod, o Re, Val e o Re, a gente tem as numerações delas, que é o 10, o 5 duas vezes, que é o Re, e o Val, que é o 6. Então a gente tem o número 26, se a gente soma todas elas. E também a gente tem outra semelhança, que é o nosso alfabeto. O nosso alfabeto, que é uma síntese. O português que a gente usa é uma síntese cultural muito ampla, gigantesca. E provavelmente ela guarda em si 4 arcanos ocultos. Se os arcanos maiores do tarô são 22, na tradição cabalística judaica, eu acredito que com o desenvolvimento da nossa linguagem aqui no Brasil, a gente conseguiu trazer como que na superfície mais 4 arcanos. Eu estou estudando uma forma de conseguir trazer de forma sincrônica, coerente, esses arcanos para todo o esquema dessa árvore. Eu acho que isso vai demorar algumas décadas, aí, alguns anos, porque eu estou fazendo isso com calma. E aí eu estou sempre compartilhando com vocês o que eu estudo exatamente por isso. Porque compartilhando eu estou aprendendo e comigo e com vocês. Então, sempre que vocês comentam, sempre que vocês perguntam, sempre que vocês criticam, eu estou também refletindo e aprendendo com vocês. E assim a gente junto vai aprendendo, desenvolvendo. Então, se a gente conseguir
desbloquear de fato mais 4 arcanos na linguagem do universo, então a gente sim vai abrir 2 Sephiroth. Eu não tinha pensado na quantidade de Sephiroth que poderiam abrir, mas possivelmente sim são 2. Apesar de que também há a possibilidade de que esses caminhos sejam abertos sem o surgimento de mais Sephiroths. Mas aí isso eu já não sei te dizer. Isso eu já não manjo. Mais alguma coisa? De acordo com aquela escola que eu mencionei, não vou citar aqui que não tem necessidade, né, tem relação com as moléculas de carbono refletidas uma na outra que fecha as 2 sefiras que faltam para equilibrar a água. Então, uma hora essas 2 sefiras elas vão chegar à nossa consciência, a própria, aquele dia que eu te mandei uns meses atrás, a própria Rejane acessou essa informação, mas também para ela ainda está limitada, né? Chegou a ter todas as informações. Ela comentou, explicou das 2 sefiras e foi tudo muito sincrônico. Agora, quem vai desmembrar essas 2 provavelmente vai ser a gente. Vai ser os que acessaram. E quem vai desmembrar essas 2 aí vai ser a gente. Para expandir para eles de volta. Eu acredito nisso sim. Eu acredito sim, mas eu não acredito que seja só a gente. Eles não é muito comum, muito fácil achar pessoas que conseguem ter esse vislumbre, ter essa intuição, esse insight. Mas existe um grupo de pessoas, eu acredito sim, espalhados no planeta. E a gente está sincronizado com eles. Não é uma sincronia clara. É uma sincronia que ela é por telepatia, mas ela é principalmente por empatia. Então, para que a consciência alcance um ponto de transcendência e perceba a telepatia, ela precisa da empatia. Ela precisa entender a empatia. Entender o que é empatia, qual é o propósito da empatia, para que ela existe. Compreendendo a empatia, a gente vai dar atenção para ela. E aí, através da empatia, a gente vai, então, se utilizar da linguagem, da Torá, a linguagem cósmica, para conseguir traduzir essas mensagens. Porque a empatia, a gente sentir o que o outro sente, é o quê? A gente ser passivo às ondas eletromagnéticas que vêm da aura do outro. Então, essa é um contato de radiação, ondas de rádio. E isso causa emoções. O contato com a aura do outro gera emoções em nós. E a gente ser sensível a essas emoções, conseguir se aprofundar nelas e refletir sobre elas, a nossa própria consciência, ela vai seguindo a orientação de um norte magnético, vai organizando os pensamentos aos poucos. E aí, aos poucos, o pensamento vai conseguindo interpretar essas mensagens. Mais alguma coisa, galera? Também tá de boa. Bacana. São pontos interessantes. É sempre bom quando a gente comenta, quando alguém comenta, independente do que seja, galera. Porque aí a gente reflete, a gente vai refletindo. Já que ninguém vai se manifestar, então eu vou finalizar a aula por aqui, por hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, é muito bom receber vocês aqui. Apesar de eu ter minha dificuldade com a timidez, eu enfrento uma centelha que me queima por dentro e tenho dificuldade de estar presente com mais frequência. Mas eu estou aqui e eu agradeço muito a presença de vocês, viu? Até a próxima e valeu!